já vem sendo feito para reverter os impactos do tarifaço imposto desde 1º de agosto pela Casa Branca, né? Essa é a pergunta que está posta. Claro que houve exceções, houve articulações recentes aí nos bastidores de titãs aí também do setor de proteína animal brasileira ali dentro da Casa Branca. Muita gente atribuindo nos bastidores que pode ter sido esse contato, né? Essa costura de parte do empresariado, do alto empresariado brasileiro junto ao entorno da Casa Branca, que foi capaz de viabilizar o aceno, isso ninguém pode negar, o aceno de Donald Trump ao Lula em público ali no plenário da 80ª Assembleia Geral da ONU. Mas, claro, no momento que recebemos assim, de volta, todo mundo que está nos ouvindo também pela Rede Jovem Pan de rádio, o tema da vez, Trump, Lula, Lula e Trump. Será que o encontro sai do papel finalmente ou será que vai ficar no céu das ideias, hein? Claro que para entendermos o que está posto, todos os riscos envolvidos, as articulações em curso, proponho que a gente converse nesse momento com o diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional, o José Pimenta. Tudo bem? Muito obrigado pela presença. Ao que tudo indica, eu acabei de mencionar aqui, mas eu queria confirmar a veracidade da informação, se empresários brasileiros haviam negociado brechas para amenizar essas tarifas recentemente, particularmente nos setores que permaneceram sancionados após o anúncio das exceções, que também já foram frutos, né, das primeiras articulações, ainda que escassas, de ambos os governos, né? Dá uma bela atualizada aqui para a nossa audiência, por favor. Bom dia, Marinho. Bom dia a todos que nos escutam, nos ouvem pelo Brasil. É importante notar, Marinho, que essas conversas com o setor privado, né, setor privado americano, setor privado brasileiro, próprio setor e ambos, né, setores privados conversando com representantes em diversas escalas ali, também da área pública dos Estados Unidos, da Casa Branca, enfim, dos diversos departamentos, elas começaram a se intensificar justamente em abril. Então, a partir de abril, você já tinha um começo de conversa. Isso foi intensificado ainda mais em julho, obviamente por conta do advento do tarifaço, né, aí sim para o Brasil. Então é importante notar que ela não é um advento de agora, não é um fato de agora, ela vem se intensificando já, não é de hoje, há alguns meses. E obviamente que isso tem uma correlação muito forte com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Você tem setores da economia norte-americana, né, Marinho e telespectadores, nossos ouvintes, que dialogam e dependem, né, da produção e dos produtos que advêm do mercado brasileiro, enfim, são produzidos pelo Brasil, exportados pelo Brasil aos Estados Unidos. Estamos falando de uma corrente de comércio de 80 bilhões de dólares, não é algo jamais para ser desprezado. E obviamente que você tem uma complementariedade produtiva muito forte. Então a resposta é sim, essas conversas elas ganham cada vez mais esforço, foco, e tem claramente aí um viés para tentar mostrar para o governo norte-americano, né, sobretudo para a parte econômica, porque é importante notar isso, essas tarifas, essas listas, elas são analisadas e revistas justamente pelo Departamento de Comércio, sobretudo, à luz do que tem acontecido na economia norte-americana. Alguns setores já têm demonstrado uma crescente inflação, você tem setor privado, participantes e representantes do setor privado americano conversando fortemente com a Casa Branca também, e aí não só em relação ao Brasil, mas porque as tarifas têm um efeito prejudicial para eles e para o consumidor como um todo. Então, sim, não dá para desprezar jamais o papel que o setor privado, não só brasileiro, mas também norte-americano tem para que você tenha essa recomposição das tarifas aplicadas mundo afora e também para o Brasil, Marinho. Vou acionando agora o Rafa Macris para a próxima pergunta. Opa, boa tarde. Em cima de todas essas discussões sobre a atuação dos empresários junto à Casa Branca, eu queria saber se existe uma real expectativa com essa atuação, tirando a atuação possível do governo Lula, se existe a expectativa do Trump recuar em algumas das tarifas que ainda permanecem sobre os produtos brasileiros. O que está sendo conversado sobre isso? O que você tem hoje, obviamente, com esse aceno, né, com essa possibilidade de conversa entre Trump e Lula, é um novo contexto,
na relação bilateral. É uma nova forma, talvez, de se conduzir, muito incipiente ainda, né? Não se tem uma lista do que vai ser conversado, ainda você não tem, né, um cronograma ali daquilo que vai ser estabelecido. A gente está falando ainda de contatos telefônicos para depois você ter, talvez, evidentemente, uma conversa em loco. Então, são conversas ainda muito preliminares. Isso é uma coisa, né? O que vai ser o porvir. Agora, que está bem claro os efeitos para ambos os países, né, das tarifas elevadas, aí quando a gente fala de relação bilateral Brasil e Estados Unidos, isso está colocado. Para nós, né, no nosso caso, você tem aí diversas indústrias fechando suas fábricas, destaque sobretudo as indústrias de móveis, né, no Rio Grande do Sul, na parte sul do país, mas todo o Brasil, que tem fechado fábricas, que tem evidentemente feito layoffs e despedido pessoas. Então, assim, é uma realidade muito triste para esse setor especificamente, mas para outros também. A gente tem o setor de proteína, setor de frutas, enfim, próprio café, né? Destaquei aqui o de imóveis porque a situação é bem crítica, mas para o Brasil você tem essa condição, você tem essa realidade, né, extremamente crítica, e para os Estados Unidos você começa a ter setores que também, como eu falei anteriormente, dependem das importações advindas do Brasil, máquinas, equipamentos, agro como um todo, partes e peças, né, que evidentemente também sofrem porque não tem uma recomposição, não tem uma reposição dessas mercadorias advindas de outros países. Então, enfim, está muito claro para ambos os países os problemas a serem enfrentados. Agora, o que vai ser desse próximo capítulo, a gente espera que seja um desfecho com mais exceções, Rafael. A ver os próximos capítulos. Antes da gente partir para a pergunta final aqui no Papo Importante com José Pimenta, esclarecedor como sempre, só fazendo mais uma convocação para todo mundo sintonizado na rede Jovem Pan de rádio e também nos acompanhando aqui por imagens nas multiplataformas da nossa Jovem Pan, ao vivaço aqui no Morning Show. Deixe seus comentários aí, turbinem no chat, sempre frenético, sempre impiedoso, mas sempre democrático e aberto para todas as opiniões. E claro, os principais temas a gente vai estar recebendo também pela rota direta aqui no WhatsApp da produção do Morning Show no 11 9 13 25 80 55. Agora sim, Jess Peixoto, José Pimenta. Jess Peixoto, qual é a próxima pergunta? Então, quando a gente olha para setores afetados e potência econômica, a gente sabe que o agronegócio é a grande questão aí, é o grande motor do Brasil. E dentro disso, nós temos uma figura, que é o Joesley Batista, da JBS, que tem nas suas empresas, mais de 70 mil empregados, pessoas que ele está empregando nos Estados Unidos. Doou para a campanha de Donald Trump cerca ali de 5 milhões. Então, assim, é uma pessoa com bom relacionamento. Muita gente tem colocado, e foi confirmado já por fontes do setor, que Donald Trump chegou a encontrá-lo. E aí a minha pergunta dentro deste encontro é, você acha que esta postura, principalmente pensando no agro, na carne, que é, querendo ou não, um fator ali de popularidade do governo, o café também, existe mais chance das tarifas retrocederem totalmente ou, na verdade, existe uma chance grande da gente conseguir incluir nesses encontros do Joesley e de tantos outros o café e a carne como uma das novas exceções às tantas exceções que já se tem no tarifaço? Dias, excelente pergunta. O que eu costumo dizer, inclusive nessas entrevistas, enfim, o que eu tenho falado, né, é que no caso dos Estados Unidos, a economia está batendo a porta da política, né? Então, quando você cita especificamente esses dois setores, né, o setor de proteína bovina e o setor de café, você está destacando, evidentemente, dois setores que são muito complementares em ambos os países. Não dá para cravar, obviamente, né, se ocorrer algum tipo de medida, o que ela vai ser, porque o Trump aí, ele tem um leque de opções e sabe negociar muito bem, enfim, com base no que ele tem de pressão interna, também com base econômica e também com, evidentemente, algum tipo de viés político, as tarifas ali, enfim, é o que ele fala da química, o que ele fala alguns governantes em países, né, extremamente amigos dos Estados Unidos, ele fala disso de partners e tudo mais, então ele faz um mix ali para tentar negociar o que ele acha que é um ponto ideal, um ponto ótimo para os Estados Unidos. Não dá para cravar o que seria, né, se evidentemente houver uma negociação, mas, claro, que tendo em vista tudo que está acontecendo nos Estados Unidos em relação à inflação desses alimentos, em relação à pressão que há de produtores lá, distribuidores,
da cadeia varejista como um todo, a gente talvez não colocar uma tarifa, zerar essa tarifa, ou até 10%, mas talvez diminuí-la um pouco, porque evidentemente o Brasil, né, no caso, né, uma tarifa de 50% para esse país, para esses produtos, vem sendo extremamente prejudicial para a economia brasileira e também norte-americana. Então, de novo, dá para cravar, mas é claro que se houver um recálculo, né, do que está acontecendo, talvez uma diminuição gradual desses produtos e de outros também. A gente agradece a presença do José Pimenta, diretor de Relações Governamentais e Comerciais ali da BMJ Consultoria. Obrigado demais pela presença, agregou muito, como sempre. Portas abertas por aqui.